Esse é o último quiz da semana, né, dos quizzes da Banca Public Consult, dessa semana 29, concurso de Taubaté. É uma doença mucocutânea e imunologicamente mediada, relativamente comum. A forma reticular é muito mais comum do que a forma erosiva e envolve a região posterior da mucosa da bochecha bilateralmente. No seu padrão característico, observam-se linhas brancas que se entrelaçam, as estrias de Wickham. No histopatológico, que não é específico para a doença, inclui degeneração hidrópica e os corpos coloides, ou citoides, hialinos ou de Sivati. Trata-se de eritema multiforme, alternativa A, B, líquen plano, C, lúpus eritematoso e D, pemphigo vulgar. Todas essas alternativas, todas essas lesões são lesões referentes, né, que se referem a doenças autoimunes ou doenças imunologicamente mediadas. Então, com essa primeira frase, a gente não conseguiria eliminar. Mas, que fala relativamente comum, é muito mais já direcionado para a resposta que a gente vai assinalar. Por quê? Dentre essas alternativas, a mais comum, sem dúvida nenhuma, é a alternativa B, líquen plano. A forma reticular, e aí já matou, porque quando fala de forma reticular, também se refere ao líquen plano, porque a gente tem líquen plano reticular, líquen plano erosivo, são os principais. Existem outros subtipos de líquen plano? Existe, por exemplo, líquen plano escleroatrófico, líquen plano bolhoso, por exemplo. Então, são classificações do líquen plano que se encontram menos frequentemente, mas a mais frequente, sem dúvida nenhuma, é o reticular, que possui aquelas estrias de Wickham. É muito mais comum que a erosiva. Além de ser mais comum, tem o fato de ser geralmente assintomático. O paciente não vai ter sintomatologia, né? No erosivo diferente. Apesar de falar erosivo, o que a gente vê clinicamente, na verdade, é uma úlcera e envolve a região posterior da mucosa da bochecha bilateralmente, região de mucosa jugal. No seu padrão característico, observa-se essas linhas brancas que se entrelaçam e as estrias de Wickham. No histopatológico, que não é específico para a doença, inclui degeneração hidrópica e os corpos coloides. O que seria essa degeneração hidrópica? Seria a morte celular, né, dessas ceratinócitos ou das células epiteliais, a gente chama de morte celular programada, apoptose, e aí elas vão ter essas características histológicas, né, de corpos citóides ou corpos hialinos ou corpos de Sivati, que são nada mais do que aqueles queratinócitos que a gente falou, que entraram em apoptose. Então, nesse caso, seria líquen plano. Bastante característico, não é uma questão tão difícil, né, porque ele abordou diversas características do líquen plano. É uma pergunta frequente em concursos, né, quando fala de líquen plano. Outra dessas patologias que vira e mexe podem ser questionadas é o pênfigo vulgar. Também o pênfigo vulgar aí vai falar características bastante diferentes. Ele vai falar da questão da formação de bolhas, bolhas intraepiteliais, e na questão de quando se faz a manobra de Nikolsky, né, aquela fricção da mucosa, geralmente após a realização dessa fricção, pode haver a formação de bolhas, e aí a gente chama de Nikolsky positivo. Então, essa é uma questão um pouquinho mais complexa do que a questão anterior, que falava de tratamento da estomatite aftosa, mas não é uma questão também muito complexa quando a gente fala de estomatologia. É uma questão mais tranquila, né? Não é uma questão que envolve um conhecimento aprofundado, assim, de estomatologia, mas já pode fazer diferença, porque muitas pessoas, né, quando vem uma questão de diagnóstico, já tem uma dificuldade, já olha a questão com um olhar diferente, com um pouco mais de dificuldade. Então, esse tipo de questão pode sim fazer diferença, né, como a gente falou, mas não é daquelas questões mais difíceis, daquelas questões que vão gerar grandes dificuldades, assim, na hora de responder. Então, aqui a gente, né, a gente falou da semana de número 29 dos quizzes. Foram quizzes que se referiam à Banca Public Consult. Então, se você vai prestar o concurso de Jacareí, é importante rever essas questões, até para você fixar, né, o que foi pedido nesses concursos, das quais a gente abordou as questões.
Se você ainda não acompanha nosso site cbconcurso.com, a gente coloca as informações de concursos mais recentes, né? Recentemente saiu o concurso, por exemplo, do Exército, essa semana, concurso que abriram as inscrições no dia 1º de julho, aberto para algumas especialidades, como, por exemplo, periodontia, buco, dentística, endo e ortodontia. Então, essas são as especialidades que foram contempladas nas vagas do Exército. Saiu o concurso, por exemplo, de Bom Jesus dos Perdões, salário, se for contratado para 40 horas, de mais de R$ 11.300, um ótimo salário. Bom Jesus dos Perdões é uma cidade próximo a São Paulo, próximo a Atibaia. Então, a gente coloca todas essas informações de novos concursos no nosso site. Então, a gente, né, fala pouco do site, mas se você tem interesse em saber mais informações de concursos, costuma acessar o nosso site, né, ou acompanha a gente na rede, né, a gente não coloca todos os nossos concursos nas redes, né, então, se você olhar o nosso site com frequência, você vai ter essas informações aí também, para que você esteja antenado com as informações mais recentes dos concursos, né? E curta e compartilha esse vídeo aí também, eu peço, né? Se você ainda não assinou o nosso canal do YouTube, assina lá, clica lá no sininho para você receber as informações. Quando a gente coloca o vídeo, você recebe as informações. E eu falei para vocês também desse canal do Telegram, né? Se alguém tiver interesse, manda um direct para a gente, manda uma mensagem aqui pelo YouTube e a gente vai enviar para vocês o link do nosso canal do Telegram. Tá bom, gente? Boa semana para vocês, um grande abraço e essa foi a semana, os quizzes da semana 29.